Graça e paz, bem-vindo ao canal Esperando Salvador. Meu nome é Antoniel Alves e nós estamos dando início aqui ao nosso resumo EBD da nossa primeira lição do terceiro trimestre, né, que fala sobre os ataques, né, do maligno contra a igreja e as sutilezas, né. Nós vamos aprender aqui, ver um pouco sobre essa palavra, né? É melhor nós entendermos isso, é saber, né, o significado de sutileza, né? Que sutileza é engano, sedução, dissimulação, atrair pela fala ou pelo que expressa, né? Como mostra a palavra de Deus. E a nossa lição número 1 foi a sutileza de Satanás contra a igreja. Está aqui escrito em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Diz assim: o Espírito diz claramente, ou expressamente diz em outras traduções, né? Que Espírito que está falando aqui? O Espírito Santo. O Espírito claramente diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Últimos tempos. Kairos. Nós vemos aqui tempos. Nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Vamos ver sobre isso também, consciência cauterizada. E proíbem, olha as coisas que eles proíbem. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então vejamos aqui sobre a sutileza, né, de Satanás contra as igrejas. Contra a igreja, né? Melhor dizendo, a igreja aqui que se fala no geral, né? Generalizando aqui tudo que é igreja, né? Não está definindo aqui um tipo de denominação, não. O que nós aprendemos aqui é a igreja, né? Então, as sutilezas de Satanás. Por quê? A ideia de que Satanás vem com aquele tridente lá, com aquele ganchozinho lá, parecido um garfo, com aquela cara esquisita, horrorosa, com chifre, com rabo e tantas outras coisas, aparentando aquela ideia de monstro, não é a cara que ele usa para enganar, né? Pois a palavra de Deus diz que ele se transfigura até em anjo de luz, se possível for, e às vezes, se possível, engana até os escolhidos. Quando se fala de sutileza, como eu li aqui no começo o significado de sutileza, né? Engano, sedução, dissimulação. Então, a sutileza nós entendemos que é algo sorrateiro, né? Quando a gente diz que alguém é sutil ou que alguma coisa está entrando de forma sutil, tá, isso não tá, como é que se diz, sendo indiscreto, mas na verdade tem assim é discreto, né? Discretamente, de uma forma, vamos dizer assim, quase imperceptível, né? Vai adentrando aos poucos, vai permeando aos poucos. Jesus diz aqui, ó, o apóstolo Paulo fala que usado pelo Espírito Santo, ensinando a Timóteo, numa das cartas pastorais, porque um líder ele tem essa necessidade de estar atento à questão das heresias, dos falsos ensinos, porque é algo que vai estar no meio dos irmãos, que vai surgir, ou surge do meio ou vem de fora. E a lição aqui aborda 3 pontos interessantes. O primeiro, a igreja sob ataque, a natureza do ataque, as esferas do ataque, a igreja protegida. As esferas em que são atacadas, a igreja sob o ataque e a natureza desses ataques. Esses ataques são espiritual, são moral,
né? E nós vemos aqui valores que vão sendo perdidos, moral, né? Que vão sendo rejeitados, que vão sendo, na verdade, desvalorizados. E o que vai tomando espaço aqui? O que vai tomando espaço são os enganos, são essa doutrina maligna que entra de forma sorrateira, de forma sutil, né? E vai tirando ali a essência mesmo do que foi ensinado, das raízes. Não falo de costume de homens, eu falo de as raízes, quando eu falo aqui, é da sã doutrina, da palavra, né? Porque é muito perigoso quando a gente também limita, bitola a fé da gente só nos costumes. A nossa fé, a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser regida só por costume de uma denominação. Respeitamos todos os costumes, cada um tem o seu, melhor dizendo. Mas isso não é sinônimo de santidade, só isso não gera santidade, só isso não transforma o interior de uma pessoa, mas é o ensino da palavra, o ensino verdadeiro. Porque, como eu já falei em alguns vídeos, há alguns costumes que eles são criados ou foram criados como uma espécie de ajustes, né, para melhorias. Só que a essência, o mal está dentro do ser humano. Existe lei para tudo que é crime por aí, que a gente vê. E nem por isso as pessoas deixam de cometer crime. Existe lei para violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é um exemplo que nós vemos isso. E desde que criaram a lei, não deixou de ter crime contra as mulheres, ainda tem. Existe lei contra crime de assédio sexual, de assédio moral, e as pessoas continuam sendo assediadas sexualmente, moralmente, né? Existem leis em que uma mulher, se ela estiver se sentindo incomodada de um homem tá dizendo alguma coisa com ela, assediando ela, ela pode recorrer à justiça. E nem por isso acabou o assédio. Existe lei contra a pedofilia e a pedofilia não acabou. Porque isso só prova que o mal está dentro do ser humano, dentro de um coração que não tem transformação, que não foi transformado. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz, Paulo está aqui advertindo a Timóteo. Quando Paulo adverte também em Atos 20, 28, Paulo está indo embora de Éfeso, está juntando os irmãos ali, se eu não me falha a memória, em Mileto, né? Está partindo. E ele está se despedindo dos irmãos e ele diz que o rebanho será atacado. Viu? Ou de fora ou de dentro, do meio de vocês. Meus irmãos, tenham cuidado. Paulo está ali, eu já estou indo embora, pessoal. Mas antes disso eu quero avisar vocês aqui. E Paulo, no seu discurso de despedida, mostra a natureza desses ataques, né? Mostra a igreja que está sobre esse ataque, que está exposto, irmão, que todo aquele que está na obra de Deus, que faz a obra do Senhor, que serve a Deus, ele está exposto. Aquele que tem um chamado para liderar, seja para que for, ele está exposto a esses ataques. E aí vem a natureza dos ataques, espiritualmente e moralmente. Por que espiritualmente e moralmente? Primeiro, começa na área, depois de atingir a área espiritual, irmãos, aí a moral já era. Então o inimigo ataca nessas áreas, né? Nós vemos a natureza desses ataques. E é isso que o texto diz aqui. O Espírito claramente diz, o Espírito Santo que está falando aqui, que haverá um tempo, nos últimos tempos, ou seja, um tempo determinado. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Isso é apostasia, sabe? Apostasia é o abandono da fé, mas é aquele abandono em que a pessoa volta às mesmas práticas imundas ou a defender aquilo que antes ele pregava contra. Ele diz, eles abandonarão a fé. Dando ouvido aqui, ó, duas coisas aqui começam a corromper. Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Espíritos enganadores, aqui onde entra a sutileza, né? Como Paulo fala em Colossenses 2,8. Vamos ver aqui um pouquinho Colossenses 2,8, antes de a gente concluir aqui esse assunto. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, diz aqui nessa versão, a filosofias vãs e enganosas que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, isso aqui é coisa de homens. Isso é filosofia de homens. A nossa base é a palavra. A nossa base sempre será os ensinamentos de Cristo. Porque esses que têm a mente cauterizada, o apóstolo está aqui aconselhando a Timóteo, dizendo que essas pessoas, esses espíritos enganadores, que trazendo as doutrinas de demônio com costumes humanos, eles são hipócritas. Eles ensinam, são homens hipócritas. E está em quem isso? Nos homens hipócritas, mentirosos. Que, como disse Paulo, eles aparentam uma piedade, mas não é piedoso, não é zeloso, não é devotado às coisas de Deus. A ideia deles não é um rebanho, conduzir um rebanho aos céus. A ideia deles não é ver vidas salvas. A ideia deles é diferente, é enganar, é trazer as pessoas para o lado deles através de seus argumentos mentirosos, de sua falsa piedade. E tendo essa falsa piedade, eles conseguem atrair a atenção das pessoas. Tem as suas palavras bonitas, bem elaboradas, né? E seduz, engana sutilmente, a sedução, né? acaba seduzindo, os espíritos enganadores, uma ilusão sedutora que faz as pessoas ficar de queixo caído. Mas como fulano prega bem, como fulano tem uma mensagem do céu, tem algo assim de Deus, tem uma revelação nova, diferente, entende? Aí vem com as filosofias, com os conceitos humanos. Aos poucos isso vai se desenrolando, se soltando. E então, nessa época, os gnósticos, os gnosticismos, né, que é a doutrina que mostra a pureza do corpo, que purificava a alma. Por isso você vê Jesus batendo contra os discípulos, contra as pessoas, quando disseram, teus discípulos não comem, não lavam as mãos. Aí Jesus vai bater contra o quê? O gnosticismo. Jesus disse, olha, porque lá para eles, lá para os judeus, ele lavava a mão aqui, ó, isso tudo, até o cotovelo. E lavar as mãos para eles não era sinônimo de higiene pessoal, mas sim espiritual, moral, porque eles acreditavam que ao vir da rua, alguma coisa trazia algo de mal no corpo, nas mãos, uma influência ruim. E aí Jesus vai e diz, não é você limpando o corpo que vai limpar por dentro, não. Que o que entra pela boca vai para o vento e é lançado fora. Jesus não está dizendo aqui para ninguém ser ceboso, ser sujo, né? andar sujo, sem higiene. Mas o que ele está combatendo aqui é esse tipo de ensino, esse tipo de crença. E o gnosticismo pregava isso, que bastava cuidar do corpo, limpar o corpo, bastava ter uma dieta saudável, assim, que a alma também estava limpa, que o espírito também estava limpo. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque Deus não está olhando para esse exterior. Ainda que tenhamos que fazer nossa higiene. Mas a limpeza da alma não se baseia pela limpeza do corpo. A limpeza no interior, Deus vê a essência. E aí Jesus chega para os fariseus e diz que eles são sepulcro caiado, ou seja, são limpos e bonitinhos por fora. Por dentro não. Porque o que conta para Deus é a essência. E esses homens falsos, mentirosos, enganadores, hipócritas, coração sujo,
né? Cheio de imundície. Então o que que acontece? Esses camaradas aqui é que na verdade vinha com as doutrinas de demônios, vinha com os ensinamentos, e por eles viver na hipocrisia, eles tinham a mente cauterizada. E o que é cauterizar? Cauterizar no original é marcar com ferro, como se marca um animal com ferro. Marca. Ali pode até doer, né? Com brasa, né? Ferro em brasa. Depois, aquele canto ali não tem mais sensibilidade, né? Onde virou aquela cicatriz, não dói mais. Então é isso que acontece com a consciência cauterizada. Ela adormece no engano. Ela perde o poder de julgar o certo e o errado. E aí, tendo a consciência cauterizada, vai levar os outros a esses costumes. Né? E eles pregavam 3 coisas aqui, sobre a comida, o corpo e o casamento. Falava das coisas que era proibido comer. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? Então tudo foi criado por Deus, o corpo foi criado por Deus. Né? Torna a repetir, a limpeza do corpo não quer dizer que a alma, o coração está limpo. Isso é separado, essa limpeza. E lutava contra também o casamento, né? É áreas que o inimigo tem atacado, né? No corpo, casamento, os costumes, as tradições. Então, somente com a vida de ensino da palavra, de pregação da palavra, e uma vida de santidade, de caráter, de verdadeiramente ser um exemplo, é que essas coisas é combatida e a igreja é protegida. A igreja se protege disso quando a igreja prega, quando a igreja vive, quando a sua liderança vive de maneira santa, piedosa, tem um caráter ilibado, combate os falsos ensinos, prega a palavra. Não adianta estar teimando com esse povo, não. Não adianta estar batendo cabeça, não. É ensinar a verdade. É ensinar a sã doutrina e vivê-la. Né? E aí quando a igreja vive em santidade, ela está protegida contra este mal. Então essas é uma das sutilezas do inimigo, dos ataques do inimigo. Que Deus abençoe sua vida. Deixe seu like aí no nosso vídeo, compartilhe, interaja conosco. Que Deus abençoe.